Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Começa esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença e te convido a conferir comigo tudo que vai ser assunto nessa quinta-feira, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 23 de novembro. Cafezinho já está na mão? Então vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. PEC que limita os poderes do STF é aprovada no Senado Federal e será apreciada pela Câmara dos Deputados. Lula tem até hoje para sancionar ou vetar a desoneração da folha de pagamentos até 2027, tema sensível. Início da trégua entre Israel e Hamas será anunciado nas próximas horas. E falamos também sobre os impactos das ondas de chuva e calor que provocam um aumento de preço e os alimentos não demoram muito para estragar. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O Senado Federal aprovou a PEC que restringe decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora a PEC segue para a votação na Câmara dos Deputados. Vamos ver como foi essa votação no Senado. O texto que limita os poderes do STF recebeu nos 2 turnos de votação no Senado 52 votos a favor e 18 contrários. O mínimo necessário para a aprovação eram 49 votos. O texto aprovado proíbe decisões individuais de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Atualmente não há limitação para esse tipo de medida. A medida cautelar pode suspender de forma provisória uma norma, objeto de processo, se a demora na conclusão do julgamento causar prejuízos à população afetada. Assim, o ministro antecipa os efeitos da decisão antes mesmo do resultado do julgamento com os votos de todos os magistrados do tribunal. Uma vez promulgada, a mudança valerá para decisões liminares ou de qualquer natureza em ações que questionem a constitucionalidade de leis. A medida vai impactar os trabalhos do Supremo e dos Tribunais de Justiça dos estados e até dos juízes da primeira instância. A PEC é vista no meio político como uma resposta do Congresso a julgamentos recentes do STF. Segundo deputados e senadores, muitos dos temas discutidos pela Corte cabem, na verdade, ao Poder Legislativo. Bom, o presidente Lula tem até hoje para decidir sobre a sanção do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento das empresas até 2027. Por que esse tema é tão sensível? Porque a medida funciona como um incentivo fiscal sobre a contribuição previdenciária paga por empresas dos 17 setores que mais empregam aqui no país. O texto foi aprovado no Congresso Nacional há um mês, mas o presidente ainda não se manifestou sobre o tema. Segundo interlocutores do Planalto, não há compromisso com a sanção em razão de aspectos considerados inconstitucionais no texto. A equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem cobrado veto total da matéria, que resulta em queda na arrecadação. O governo tem buscado novas fontes de receita para reduzir o déficit fiscal neste ano e zerá-lo a partir de 2024. A avaliação é que o projeto de desoneração teria um custo de cerca de 18 bilhões de reais aos cofres da União. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários, a chamada contribuição previdenciária patronal. A troca é vantajosa para as empresas porque reduz os encargos trabalhistas dos setores desonerados. Os setores da economia impactados pela desoneração defendem que a volta da tributação pode resultar em demissões. O texto busca aliviar encargos para 17 setores da economia até o fim de 2023. Entre eles, indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. Esses setores somam cerca de 9 milhões de trabalhadores. A contribuição previdenciária, por sua vez, é reduzida de 20% para 8% nos municípios com menos de 142 mil habitantes. Esse aspecto é destacado pelos críticos da proposta sob a alegação de que ela fere o princípio da isonomia.
A morte de uma fã da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, por falta de hidratação em meio à onda de calor, inspirou o governo federal a determinar que, a partir de agora, quem participar de shows ao ar livre em dias muito quentes terá o direito à água de forma gratuita. E outras regras também foram fixadas. Quem traz pra gente que regras são essas é o nosso repórter Anderson Nascimento. Vamos ver. O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial a portaria com regras para a entrada de garrafas d'água em shows e grandes eventos, além das normas para empresas disponibilizarem bebedouros nos locais. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, as empresas agora são obrigadas a garantir o acesso gratuito das pessoas com garrafas de uso pessoal, contendo água para consumo, e detalhou que devem ser disponibilizar bebedouros ou distribuição de embalagens com água adequada para consumo, mediante a instalação de ilhas de hidratação de fácil acesso, sem qualquer custo adicional. A portaria também esclarece que as produtoras precisam garantir que tanto os pontos de venda de comidas e bebidas, quanto os pontos de distribuição gratuita de água estejam em regiões estratégicas do local do evento, a fim de facilitar o acesso e assegurar o espaço físico e estrutura necessária para o rápido resgate de participantes do evento, em caso de intercorrências relacionadas à saúde ou demais situações de perigo. Isso foi proposto logo após o caso de Ana Clara Benevides, que morreu após passar mal durante o show de Taylor Swift no Brasil, realizado no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Infelizmente, uma situação como essa precisou acontecer para uma atitude ser tomada. Bom, agora a gente fala sobre o Oriente Médio. O Catar deve anunciar nas próximas horas quando a trégua entre Israel e Hamas deverá começar. Isso segundo o Ministério das Relações Exteriores do Catar. A expectativa é que a trégua provavelmente começará nesta sexta-feira, meia-noite do horário local. Anteriormente, a previsão era de que as primeiras liberações e a pausa nos combates ocorressem já nesta quinta-feira. As negociações sobre como implementar o acordo de reféns entre Israel e Hamas estão em andamento e progredindo aí positivamente. Isso segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Mahed Al-Ansari, em comunicado no X, no antigo Twitter. A relação de pessoas que serão libertadas em troca de soltura de reféns do Hamas foi divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça de Israel. Em troca de 50 reféns, Israel se comprometeu a liberar pelo menos 150 prisioneiros palestinos. O número, no entanto, pode aumentar, porque a cada 10 reféns adicionais soltos pelo Hamas, haverá mais um dia de cessar-fogo, segundo promessas do governo de Netanyahu. Por isso, o Hamas pode liberar mais prisioneiros do que o previsto. Bom, e representantes de Israel e da Palestina falaram nesta quarta-feira no Conselho de Segurança da ONU sobre esse acordo de liberação de reféns. O palestino pediu que a trégua humanitária não seja apenas uma pausa antes de uma retomada da agressão, enquanto o israelense afirmou que, ao fim do prazo, os esforços voltarão para eliminar todas as capacidades terroristas do Hamas. A trégua humanitária prevista no acordo entre Israel e Hamas não pode ser apenas uma pausa. Foi o que disse nesta quarta-feira o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, antes de pedir que se aproveite esses poucos dias para impedir a retomada da agressão. Em poucos dias, as famílias poderão abraçar, chorar, começar a curar as feridas que podem ser curadas, inclusive as famílias que se reunirão com entes queridos que foram mantidos em cativeiro. Isso não pode ser apenas uma pausa antes que o massacre comece novamente. O diplomata aproveitou a oportunidade para denunciar ações perpetradas por Israel na faixa de Gaza. Mr. President, while Israel claims it is respecting the law... Senhor presidente, embora Israel afirme que está respeitando as leis da guerra, não foi capaz de se conter de confessar seus crimes. Suas declarações, ações e objetivos claros, todos convergem para confirmar suas intenções, a destruição da nação palestina e de suas legítimas aspirações. To confirm its intentions. O representante israelense na ONU, Gilad Erdan, disse que o acordo de reféns aprovado na véspera é uma prova clara de que Israel está disposto a tomar medidas de longo alcance e acrescentou: não se engane, assim que a pausa terminar, continuaremos nos esforçando para alcançar nossos objetivos com força total.
Não vamos parar até eliminar todas as capacidades terroristas do Hamas e garantir que eles não possam mais governar Gaza e ameaçar tanto os civis israelenses quanto as mulheres e crianças de Gaza. E mudando de assunto, diante do aumento das tensões com a Coreia do Norte, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak assinaram nesta quarta-feira em Londres um acordo para reforçar os laços econômicos e militares. Na terça-feira, a Coreia do Norte realizou o lançamento do que apresentou como um satélite militar espião que preocupou a região. O presidente sul-coreano assinou o acordo de Downing Street sobre tecnologia, defesa e segurança, que engloba especialmente os setores estratégicos da inteligência artificial e os semicondutores. Na terça-feira, a Coreia do Norte realizou o lançamento do que apresentou como um satélite militar espião, que trouxe memórias do contexto delicado na região. Sobre a cooperação militar, Londres e Seul querem reforçar suas manobras conjuntas e prevêem que navios britânicos participem das patrulhas para garantir o cumprimento das sanções contra a Coreia do Norte. Downing Street afirma que Seul e Londres também acordaram iniciar negociações para modernizar o acordo de livre comércio assinado entre as duas nações em 2019. A visita de 3 dias do presidente sul-coreano já propiciou promessas de investimentos no Reino Unido no valor de 21 bilhões de libras, equivalente a cerca de 128 bilhões de reais, sobretudo em energia verde e infraestrutura. E veja a seguir, presidente eleito Javier Milei muda o tom e diz que Lula será bem-vindo na sua cerimônia de posse na Argentina. E falamos também sobre os impactos das ondas de chuva e calor que provocam aumento no preço e desperdício dos alimentos. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa quinta-feira para você. Bom, o presidente eleito na Argentina, Javier Milei, mudou o tom e se pronunciou sobre a participação do Brasil na cerimônia de posse, que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Após chamar Lula de corrupto e comunista, um novo capítulo. O presidente eleito na Argentina não se desculpou, mas indicou que o Luiz Inácio Lula da Silva será bem-vindo em sua posse no dia 10 de dezembro. Em entrevista à Rádio Argentina no Euromedia, Javier Milei indicou que o país irá sofrer nos 2 primeiros anos de seu governo. Haverá inflação alta até que ele consiga reduzi-la. A inflação na Argentina chegou a 138,3% ao ano em setembro, mês em que os preços subiram 12,7%. Também disse que irá interromper grande parte das obras públicas do país por falta de dinheiro e afirmou que pretende abrir licitações para obras em andamento para aumentar a participação do setor privado na infraestrutura do país. O presidente eleito enfatizou que seu governo irá tomar uma série de medidas para promover a estabilidade econômica e afirmou que os ajustes serão pagos pela casta, termo usado por Milei para se referir aos políticos e ao empresariado argentino. De acordo com pesquisas de boca de urna, a extrema-direita venceu as eleições legislativas da Holanda. A votação aconteceu nesta quarta-feira. O partido de extrema-direita e anti-islâmico de Geert Wilders venceu as eleições legislativas desta quarta-feira na Holanda, segundo pesquisas de boca de urna, o que representaria um terremoto político com efeitos para além das fronteiras dos Países Baixos. O Partido pela Liberdade, o PVV, obteria 35 cadeiras no parlamento, segundo pesquisas da Ipsos, superando com folga a aliança de esquerda de Frans Timmermans, com 26 cadeiras, e do bloco de centro-direita, com 23. Os holandeses esperam que o povo possa recuperar seu país e que possamos garantir que o tsunami de solicitantes de asilo e imigração se reduza, declarou Wilders. Se confirmada nos resultados finais, a vitória de Wilders representará uma mudança brusca para a direita, que a União Europeia receberá com receio,
já que o PVV prometeu um referendo sobre a permanência dos Países Baixos no bloco. Sua mensagem anti-imigração, que inclui o fechamento de fronteiras e a deportação de imigrantes ilegais, parece ter causado grande impacto entre os eleitores holandeses. Mas, embora as pesquisas indiquem a vitória de Wilders, não está claro se ele conseguirá reunir o apoio necessário para formar uma coalizão ampla o suficiente para viabilizar um governo. Os líderes dos outros 3 principais partidos declararam que não formariam parte de uma coalizão liderada pelo PVV. Para a formação do último governo, foram necessários 271 dias, um recorde. E agora, a incerteza é total. Agora a gente fala sobre a explosão de um carro nessa quarta-feira na Ponte Rainbow, que liga os Estados Unidos e o Canadá nas cataratas do Niágara, que resultou na morte de 2 pessoas. Aparentemente não teve relação com atividade terrorista, mas os 2 países estão, é claro, em alerta. Imagens mostram o momento em que o carro voa sobre uma cerca de 2,5 metros de altura. Vamos ver. A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, afirmou que ainda não há indícios de atividade terrorista na explosão de um carro na Ponte Rainbow. A ponte liga os Estados Unidos e o Canadá às cataratas do Niágara. Testemunhas gravaram imagens do carro em chamas. A explosão do veículo levou ao fechamento dos 4 pontos fronteiriços com o Canadá nessa área turística na véspera do Dia de Ação de Graças. O carro, que ficou carbonizado, estava em alta velocidade, colidiu com uma divisória e voou sobre uma cerca de 2,5 metros de altura, conforme mostra essa imagem. 2 pessoas morreram na explosão do veículo. Um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras sofreu ferimentos leves e foi liberado do hospital. O incidente imediatamente ativou as forças de segurança de ambos os países. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau declarou ao parlamento que se tratava de uma situação muito grave e anunciou o fechamento de 4 pontos fronteiriços entre seu país e os Estados Unidos. Com exceção da Ponte Rainbow, os demais foram reabertos, segundo as autoridades aduaneiras. Um deslizamento de terra em uma encosta onde viviam famílias de baixa renda em casas precárias na capital da Guatemala deixou pelo menos 6 desaparecidos. De acordo com relatos de moradores, são 2 menores e 4 adultos. Segundo a Defesa Civil, a tragédia atingiu uma encosta da área conhecida como Las Cavaleiras, perto do centro histórico da capital, onde viviam famílias de baixa renda em casas precárias. O pessoal da Diretoria de Mitigação realiza avaliação de risco. Neste momento, há 5 casas com danos graves, 5 casas em risco e 60 pessoas foram retiradas, que se abrigaram com familiares e vizinhos. Um porta-voz dos bombeiros municipais informou que, segundo relatos de moradores, os desaparecidos são 2 menores e 4 adultos. No final de setembro, houve outra tragédia em uma área próxima, quando o transbordamento de um rio devido às fortes chuvas deixou 10 mortos e desaparecidos. Milhares de famílias na Guatemala, onde 59% dos quase 18 milhões de habitantes vivem na pobreza, foram obrigadas a construir suas casas em barrancos, margens de rios e outras áreas inundáveis. Uma frente fria avançou para o litoral de São Paulo e aumentou as condições para chuva no estado. A capital fica em estado de atenção, então, para alagamentos. O dia deve ser abafado, o sol aparece aí entre muitas nuvens e ocorrem várias pancadas de chuva com raios a qualquer hora do dia. No Rio de Janeiro, um ar mais seco predomina sobre o norte do estado e também no Espírito Santo e o centro-norte, oeste e leste de Minas Gerais, que passam aí um dia com bastante sol, temperaturas elevadas e sem condição para chuva. Já no sul do país, ainda há sim a formação de nuvens carregadas por quase toda a região. Mas a chuva deve dar uma trégua no sul, no centro, sul e leste do Rio Grande do Sul. No oeste e norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná, o tempo deve ficar instável, com períodos de sol e várias pancadas de chuva aí ao longo do dia. E você deve ter percebido que frutas, legumes e verduras têm preços mais elevados em meio a essas ondas de calor. Além de mais caros, esses alimentos ainda estragam mais rápido com as altas temperaturas. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente dicas de como não sair no prejuízo e evitar o desperdício. Vamos ver. Nesse calorão, o feirante sofre e os produtos também. Aquela alface que chega fresquinha na feira, na hora do almoço já está assim, toda murcha.
Aí hoje com esses materiais novos que a gente tem, antigamente a lona era lona mesmo, né? Então não passava tanto calor. Esses plásticos a gente sente. Se a gente sente, imagina a verdura. É que mesmo depois de colhidas, as hortaliças continuam sua atividade metabólica. Elas têm um hormônio chamado etileno. E esse hormônio chamado etileno, ele que provoca o amadurecimento da planta. Como ele é um hormônio volátil, quanto mais calor, quanto mais você abafa a hortaliça ou a fruta, maior a liberação dela e então eles apodrecem ou amadurecem mais rápido. E o mesmo processo acontece com algumas frutas, como o mamão, a manga e a banana, que nesses dias de calor têm apodrecido bem rápido. Por causa disso, inclusive, a dona Maria Nilza teve que reduzir o consumo. Quando não está tão calor assim, você compra quantas dúzias? Umas 3 dúzias, 4 dúzias. Por semana? Por semana. Hoje foram 2 dúzias? É, isso. Está comprando menos para perder menos? Perder menos. E outro fator que tem feito muita gente reduzir o volume de compras é o preço. O consumidor já sente no bolso os reflexos do calorão, não só aqui na feira. Tudo começa nas plantações. Essa combinação de calor forte e pancada de chuva tem um efeito prejudicial sobre os produtos perecíveis, particularmente sobre hortaliças, verduras e frutas, né? E, adicionalmente, não é que tem um custo somente na colheita, também no transporte e também na guarda desses produtos. Consequentemente, o impacto dentro da cadeia é muito intenso e faz com que o produto chegue mais forte. O boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que os preços de vários alimentos in natura sofreram aumento de setembro para outubro de 2023, com destaque para a cebola, que subiu 40%, e o alface, que teve alta de 28%. E tem mais aumentos chegando por aí. Não estamos fazendo uma análise prospectiva somente para o mês de outubro. Nós estamos também mantendo uma alta, principalmente nesses produtos, e essa alta é provável que vá até janeiro. Assim como o calorão, que também vai longe. E aí você paga mais caro no produto e ele estraga mais rápido. Mas esse feirante dá a dica, pelo menos para banana durar mais. Geralmente eu trago a banana um pouco mais verde. E a gente fala para o cliente não levar muito madura. Pega uma meia verde e meia madura. Aí você chega em casa, você solta uma por uma, ela segura até uns 8 a 10 dias. Porque o que amadurece é esse talinho aqui, ó. E você soltando uma por uma, ela segura mais. Tem uma durabilidade melhor, entendeu? Outra recomendação vem da engenheira agrônoma. Ela diz que nada é melhor que a geladeira para conservar os alimentos, inclusive a banana. Eu coloco a banana na geladeira e ela dura bem mais. Então, a principal dica é essa: não abafar as frutas e colocar numa temperatura amena. Essa edição fica por aqui com aquele jeitinho muito especial, com a participação de um telespectador. Roda o VT, produção! Meu nome é Jacob Pinheiro Goldberg, eu sou doutor em psicologia, eu assisto o jornalismo investigativo da RIT, porque ele é transparente, isento e realmente corresponde à realidade dos fatos. Olha, eu vou dizer que é muito bacana ver esse recadinho, porque aqui na RIT a gente conta com uma equipe que se dedica a cada dia para trazer aqui as informações, para fazer esse jornal para você. Então é muito bacana receber um recado do nosso telespectador. E você faça como ele também, envie a sua sugestão, a sua pergunta, envie um vídeo aqui para o Redação RIT.
O ideal, só lembrando, é você gravar o vídeo com o celular deitado, porque assim a sua imagem aparece por inteiro, aparece em alta qualidade, a gente não tem problemas. Não se esqueça também de deixar algumas informações, como o seu nome completo, de que cidade, de que parte desse Brasilzão você é. Compartilha com a gente o que você quer ver aqui nesse espaço, sugestão de matérias, de entrevistas, afinal, esse espaço também é seu e é importante eu te lembrar. E atenção ao e-mail, então, hitnoticias@hittv.com.br. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações e eu volto à 1 da tarde com um balanço das informações dessa quinta-feira para você. Até mais.